Há dores que não gritam. Elas apenas se escondem no silêncio, esperando o momento em que o corpo decide falar por elas. Porque, no fundo, o que o coração cala, o corpo acaba por sussurrar. E é curioso perceber como a mente humana aprendeu a se proteger calando o que sente, como se o silêncio fosse uma armadura. Mas, muitas vezes, ele se transforma em prisão. Pense, quantas palavras você engoliu por medo de ser mal interpretado? Quantas vezes sentiu algo no peito e decidiu não dizer nada, apenas para evitar conflito? O problema é que o que não é dito não desaparece. Fica ali, girando dentro de nós, como uma tempestade contida. Freud dizia que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores maneiras. E hoje, mais de um século depois, a ciência confirma o que a psicanálise já intuía. Quando o afeto não encontra representação, ele encontra o corpo. Estudiosos chamam isso de somatização, quando o corpo fala a linguagem da alma que se cala. Um estômago que dói pode carregar aquilo que nunca foi digerido emocionalmente. Ombros tensos podem estar suportando o peso de responsabilidades que nunca foram divididas. Uma garganta travada pode estar sufocada por palavras que nunca saíram. O silêncio emocional tem suas raízes na infância. Desde pequenos, muitos de nós ouvimos frases como engole o choro, não fala isso, fica quieto. E, pouco a pouco, aprendemos que sentir é perigoso, que demonstrar é fraqueza e que guardar é mais seguro. Mas o corpo não esquece. O corpo é o espelho daquilo que a alma tenta esconder. Em estudos da psicossomática, percebe-se que pessoas que vivem reprimindo suas emoções apresentam maior propensão a doenças autoimunes, distúrbios do sono e dores crônicas. Não porque o corpo seja fraco, mas porque ele se torna o mensageiro de um diálogo interno interrompido. Há algo profundamente humano em querer proteger-se do próprio sentir. Mas o preço do silêncio é alto. Ele se manifesta na distância emocional, nas relações superficiais, na sensação de vazio, na ansiedade que vem sem aviso, na fadiga que não se explica. Quando você deixa de dizer o que sente, aos poucos começa a se afastar de si mesmo. E o perigo disso é que, sem perceber, você se torna um estranho dentro da própria vida. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Expressar-se não é fraqueza, é coragem, é maturidade emocional. A psicologia moderna fala sobre assertividade, que é a habilidade de expressar seus pensamentos e sentimentos de maneira clara, direta e respeitosa. Dizer não quando precisa, sem culpa, dizer sim quando é genuíno. E dizer, isso me machuca, sem medo de ser rejeitado. É nesse equilíbrio entre o que se sente e o que se comunica que nasce o bem-estar emocional. Ser assertivo não é ser explosivo, é ser consciente. É dar voz à alma antes que o corpo precise gritar. Há histórias reais de pessoas que viveram anos presas a sintomas sem causa aparente. E quando finalmente começaram a falar, a escrever, a expressar, a chorar, a se permitir, o corpo começou a se curar. Isso não é milagre, é reconexão. A ciência chama de liberação emocional o processo pelo qual o sistema nervoso libera a carga reprimida de estresse quando o afeto é reconhecido e simbolizado. É como se o corpo dissesse, obrigado por me ouvir. E a alma, enfim, pudesse respirar. A grande virada acontece quando você entende que o silêncio pode ser substituído por presença. Que expressar-se é construir pontes e não muros. Que falar com verdade não é ferir, é libertar. Porque o que adoece não é o sentimento, é o esconderijo. E é nesse ponto que a escolha se torna o poder mais transformador que existe. Escolher falar o que precisa ser dito. Escolher pedir ajuda quando necessário. Escolher curar-se por meio da escuta, da palavra, da coragem de existir por inteiro. Então, se você sente que há algo preso dentro de você, talvez seja a hora de começar a dizer. Não com raiva, mas com consciência. Não com medo, mas com amor. E se for difícil, tudo bem. A terapia é um dos espaços mais sagrados que existem para isso. Um lugar onde o silêncio é ouvido e a palavra ganha forma. Onde você aprende que expressar-se é, na verdade, uma forma de se reencontrar. Comece aos poucos. Escreva o que sente.
Fale com alguém de confiança. Permita-se chorar, porque cada vez que você dá voz àquilo que o machuca, você enfraquece o sintoma e fortalece o ser. A transformação não começa quando o problema desaparece, mas quando você decide parar de fingir que não existe. No final, o que cura não é o tempo, é a verdade. E toda verdade começa quando você escolhe se escutar. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho. Porque aqui, juntos, formamos uma egrégora de cura, consciência e evolução. Somos uma família que cresce ouvindo, sentindo e transformando. Todos em processo, todos em jornada, todos aprendendo a dar voz à alma.